Boa tarde, queridos e amados ouvintes do programa Viver Bem, da nossa querida Rádio Catedral, FM 106.7. Gente, muito boa e abençoada tarde a cada um de vocês que nos permite estar em sua companhia. Hoje no programa Viver Bem, nós estamos com novidade, uns temas bacanas, uns assuntos que vamos abordar a pedido de todos vocês, né? Então, o tema de hoje é prisioneiros emocionais. Olha, que tema! É de uma ouvinte que não quis se identificar, mas para falar sobre esse tema, que é tão especial também, né? Forte, nós convidamos uma que está estreando aqui no programa, gente, uma psicóloga para lá de especial. Ela já faz parte do time do programa Viver Bem, mas está estreando hoje. E também ela faz parte do time do grupo dos psicólogos que são católicos aqui da nossa arquidiocese, do GPA. Como vocês sabem, o programa Viver Bem, né, ele tem também, não é o programa, mas cada um faz a sua parte. A nossa arquidiocese tem o serviço do grupo dos psicólogos da arquidiocese do Rio de Janeiro. Vocês souberam no domingo passado que nós também aqui temos o grupo dos enfermeiros também, falamos num programa sobre eles. E a Mônica Valiter, é isso, Mônica? Isso. Então, a doutora Mônica Valiter, ela que é psicóloga clínica, ela já vai dar o boa tarde a todos vocês e vai se apresentar, mas ela é da paróquia Divino Salvador, ali em Piedade. Ela que está sendo convidada hoje para falar sobre esse tema, prisioneiros emocionais. E vocês, amados ouvintes, façam as suas perguntas, colaborem aqui com a gente no programa Viver Bem. Eu vou informar o nosso WhatsApp e o nosso e-mail. Nosso e-mail, viverbem@radiocatedral.com.br, e o nosso WhatsApp, 3231-3560. Se perdeu o nosso programa ou se desejar que algum amigo querido, um familiar, alguém que vocês conheçam possam estar próximo desse tema, pode nos procurar no canal do YouTube da nossa Rádio Catedral. É só digitar lá, programa Viver Bem, que teremos esse tema disponível daqui a alguns dias. No Instagram, gente, é só nos seguir, PGM Viver Bem. Boa tarde, doutora Mônica Valiter. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer poder estar aqui e vamos conversar sobre esse tema delicado, né, Sônia? A questão dos prisioneiros emocionais. Eu sou psicóloga clínica, como a Sônia já falou, sou especializando em logoterapia e também professora. Eu trago uma experiência aí de escola, sala de aula, convívio com famílias. E é um tema, de fato, delicado. Mas vamos lá, Sônia, as perguntas. Sim, Mônica, como psicóloga clínica, né? Eu digo que é tão importante também a gente respaldar até o nosso conselho, né? O seu CRP. Sim. Meu CRP é 05 11 580. Olha, que bacana. É muito importante. É importante, sim. A gente até faz questão de lembrar os nossos amigos aqui convidados, né? O meu 05 também, Rio de Janeiro, 38144. E Mônica, afinal, o que é uma prisão emocional? Pode contextualizar aos nossos ouvintes? Então, a prisão emocional é aquele pensamento que leva a um sentimento de que você de fato está enjaulado, né? Como se fosse numa prisão. Uma prisão que ela é baseada em emoções. Essas prisões, elas podem ser traduzidas por medo, pode ser uma prisão de negação de uma situação, pode ser uma prisão de dependência afetiva de alguém, de alguma pessoa, de alguma instituição. Pode ser luto não resolvido, pode ser
uma autonegligência. Então, dentro da pessoa vai crescendo uma emoção que a aprisiona, a partir de uma ideia, a partir de um pensamento negativo. Entendo, tem a ver com as lembranças. Então, essas lembranças não deixam a pessoa evoluir naturalmente, porque acabam limitando. Poderíamos falar que crenças limitantes... Perfeito, perfeito. A crença limitante é o pensamento que é traduzido numa emoção que te aprisiona, né? Então, a ideia de que eu não sou capaz, por exemplo, de viver sem fulano de tal, ou a ideia de que eu não sou capaz de vencer essa situação que se apresenta difícil para mim, ou a ideia de que eu não tenho condição de viver esse sofrimento que a vida está me impondo. Então, essa ideia, que é uma crença limitante, faz com que você se tranque numa jaula emocional. Gente, fantástico. E acaba, consequentemente, a pessoa se anulando, né? Sim. Porque ela vai perdendo aquela naturalidade de ser pessoa, Sim. justamente por essas lembranças, ou por que não dizer por essa dependência, por essas crenças que são limitantes. Sim. Né? Isso é muito comum em nossos consultórios, né, Mônica? Bastante. Você, como psicóloga clínica, acompanha muitos casos. Né? No final do programa precisa dar a referência do seu consultório. Tá certo. Isso acontece bastante mesmo, Sônia. E as pessoas trazem essas queixas de eu não consigo me relacionar bem com os outros, eu tô sempre um pouco infeliz, eu não consigo ser eu mesma diante de X pessoa ou diante de X situação. Então, quando eu escuto esses relatos de que a pessoa está inibida ou que a pessoa não consegue se expressar de forma espontânea, ali já me acende um sinal de alerta de uma prisão emocional. Então, a doutora Mônica Valiter coloca que, assim, enquanto referência, eu não consigo ser eu mesma. Há muitos casos que encontramos, né, em consultório, nos deparamos, as pessoas de fato aprisionadas emocionalmente, mas não conseguem identificar, não conseguem sair, ser autêntico. Como poderíamos ajudar uma pessoa que nos chega e diz, eu não consigo ser eu mesma? Por que faço essa pergunta? Na verdade, muitos dos nossos ouvintes possivelmente não estejam nem em terapia. Sim. Não é, Mônica? Isso é muito comum, porque nossos ouvintes nos escutam e muitas das vezes fazem referências, encaminham um e-mail, perguntam, e nós podemos ajudar. Sim, é claro que você, fazendo uma reflexão sobre o que te acontece ou o seu comportamento, você pode até chegar a alguns lugares, mas com a ajuda profissional, uma ajuda de fora, de alguém que não está envolvido emocionalmente com aquela sua cena de vida, é muito mais eficiente conseguir sair dessa prisão. Então, a psicoterapia é o primeiro bom caminho, né? Buscar uma ajuda se você se percebe não espontânea, se você se percebe com comportamentos meio que a gente escuta também, né? Do nada eu fiz isso assim, ou do nada eu falei aquilo, né? Então, esse do nada não é bem do nada. Então, onde que você vai descobrir o que é esse do nada? Na psicoterapia. E aí, no processo da psicoterapia, o primeiro passo que a gente precisa dar é fazer com que esses comportamentos disfuncionais, a gente descobrir qual é a relação do comportamento disfuncional com o pensamento, as crenças limitantes. Sim. Que crença limitante é essa que faz com que você tenha esses comportamentos? Nossa, fantástico! Nossa, a doutora Mônica Valiter fala com tanta propriedade e é leve, gente, uma pessoa linda, uma profissional competente. Falo assim porque eu a conheço mais de perto, né? Afinal, como psicóloga clínica, a gente está sempre trocando, né? Hoje, nesse domingo abençoado, eu estou com ela, que está estreando aqui no nosso programa, mas que já faz parte do time
do grupo dos psicólogos da nossa arquidiocese e que está compondo também o time do programa Viver Bem. É a doutora Mônica Waliter, ela que é da Paróquia Divino Salvador Piedade, ela é psicóloga clínica e também professora. Boa tarde novamente, Boa Mônica. tarde. Vamos complementar porque está chovendo aqui de perguntas pelo WhatsApp. A produção já me passou duas perguntas e você, querido ouvinte, pode entrar em contato aqui com a gente, tirar as suas dúvidas. Se desejar o contato da doutora Mônica, ainda assim ela falará ainda hoje no programa, mas o nosso WhatsApp é 3231-3560. Por favor, entre em contato aqui com a gente. Nós estamos refletindo sobre o tema prisioneiros emocionais. E a Mônica, ela explicou, contextualizou o tema, mas também ela trouxe uma reflexão muito importante, gente, a todos nós. Ela fala da crença limitante. Então, qual a crença limitante que tem... ou qual, são tantas crenças, né, Mônica? Mas como que não vou chamar de paciente, mas como que a pessoa, ela poderia sair disso? Claro que você pontuou a ajuda psicoterapêutica, fantástico isso, né? Porque é uma ajuda imparcial, não é um amigo, não é um familiar. Isso. Poderia complementar um pouco? Então, é importante descobrir qual é a crença que limita essa pessoa, qual é a crença que cria essa prisão. Porém, não basta só isso. É importante que, a partir do momento que a pessoa consegue ter clareza de qual é o pensamento, ou qual é a lembrança, como você mesmo falou no bloco anterior, qual é a lembrança que traz essa sensação, essa emoção que te aprisiona, é preciso que a gente decida reagir a isso, que a gente escolha reagir a isso, que esse é o caminho da abertura da chave da prisão. Então, quando eu decido reagir a isso que me aconteceu, esse pensamento que me vem em algumas situações, eu ter a clareza de que, seja lá o pensamento que for, ou a situação que aconteceu, ela está no passado. E estando no passado, ela só pode me influenciar na medida em que eu dou abertura para isso. E quando eu consigo enxergar essa possibilidade que eu tenho de não dar abertura para esse impacto negativo, eu começo num processo de reação. E aí, esse processo de reação, ele tem que estar fundamentado, no meu modo de pensar, Sônia, na busca pela esperança da saída da tal da prisão emocional. É bem interessante isso que você coloca, porque quando se fala em reação, queridos ouvintes, é apenas complementando, que a doutora Mônica fala com muita propriedade, né? Mas o ser humano é um ser reagente. Tem muitos pacientes que chegam em consultório, quando fazemos uma intervenção e damos uma orientação, porque psicólogo não aconselha e sim orienta, né? Mas muitos dos pacientes falam assim, não consigo. Eu entendo sobre isso, mas eu não consigo o que fazer, como fazer, e vem buscando como, né, através de nós. Então, para que nós também possamos, amados ouvintes, refletir que nós temos sim a capacidade de decidir. E em psicoterapia, né, nós trabalhamos muito a liberdade e a responsabilidade. Isso. Né, e potencializar essa força interior. Não é isso, Mônica? Que é uma força que nos impulsiona. Impulsiona. Em direção à esperança, em direção a uma reação mais adequada, podemos dizer assim, do que se sentir prisioneira e sofrer, né? Porque essas prisões causam um sofrimento. Sim. Tem uma pergunta que chegou da produção, aqui pelo WhatsApp. Quais os sintomas de uma pessoa que está em prisão emocional? Porque muitas das vezes a própria pessoa não se dá conta, né? E prisão emocional, sim, é muito comum
a prisão emocional em relacionamentos, mas tem outras também. Sim, tem outras também, né? Aquilo que falávamos no bloco anterior, a falta de espontaneidade, ou quando a pessoa se percebe não conseguindo reagir espontaneamente e também de uma maneira natural do jeito que ela é, podemos usar até aquela metáfora, ela começa a usar máscaras, né? Em Sim. alguns ambientes ou no relacionamento com X pessoa, ela começa a usar uma máscara, porque ela meio que se proíbe de ser quem ela é, e isso camufla o verdadeiro eu. Por quê? Agora eu vou falar um outro ponto, Sônia. Ótimo. Muitas vezes, a origem dessas crenças limitantes que levam a essas prisões emocionais é a dúvida de ser amada e ser aceita. E aí, no intuito de ser amado e aceito, a pessoa vai meio que se camuflando. Então, quais são os sintomas? Quando a pessoa se dá conta de que ela não se reconhece. Eu já escutei isso muito no consultório também. Nossa, eu passei a limpo aqui na minha cabeça aquela cena, parecia que não era eu, né? Então, quando a pessoa começa a se perceber que não está mais se reconhecendo, ou que os seus comportamentos estão muito fora daquilo que ela sempre foi, ou que é daquilo que ela sempre prezou, e isso traz um sofrimento, uma angústia, uma tensão toda vez que ela vai, por exemplo, para um ambiente de trabalho, porque às vezes há uma prisão emocional no ambiente de trabalho, ou uma tensão toda vez que ela vai estar com uma amiga, ou com um familiar, ou até mesmo com um cônjuge. Então isso já é um sintoma de que há uma prisão emocional. E quando você fala sobre isso, muito importante, muito interessante, né? Quando você diz que a pessoa, muitas das vezes, ela não se percebe, ela vai perdendo a própria autenticidade, né? E aí eu complementaria dizendo que a concordância com tudo, né? A pessoa tem medo de perder, então nós trabalhamos também aquela síndrome da boazinha. Sim, isso então, mesmo. Eu concordo com tudo porque eu não quero perder, eu quero ser aceita, você bem colocou. Muitas vezes é por medo até de contrariar, com medo de perder, a dificuldade também de tomar as próprias decisões, né? A pessoa se perdendo dela mesma. A responsabilidade pela própria vida. Pela própria vida, né? E isso causa um desconforto emocional grande. Então, perfeito. À medida que você traz essa reflexão, Mônica, também me faz pensar nos atendimentos clínicos, claro, mas o ciúme, né? Porque enquanto você colocava essa dependência, essa falta de aceitação de si mesma, da própria espontaneidade, perfeito, me recordei de um caso clínico. O ciúme pode ser caracterizado uma prisão emocional? Sim, eu considero o ciúme uma prisão emocional, porque o ciúme é baseado numa insegurança da própria relação, né? Sim. E essa insegurança da relação, ela pode vir dessa ideia de se eu não for desse jeito, ele não me ama, ou ela não me ama, ou eu preciso ser do jeito que as pessoas que ele observa ou que ele conversa são para que ele me ame. Então você desencadeia uma série de pensamentos de que eu não sou bem aceita ou amada, né, pelo marido, pela esposa, que a gente está falando de ciúme, me veio na cabeça o ciúme matrimonial, né, mas tem outros ciúmes também. E aí você desenvolve uma falta de espontaneidade no intuito de, digamos, não perder aquela pessoa e corresponder com aquilo que você acredita que ele deseja ou que ele aceitaria. E muitas vezes isso é só uma ideia. Às vezes é fato, a gente atende casais, eu sei que você também atende casais, às vezes é fato, o ciúme é um problema de infidelidade no matrimônio, mas às vezes é só uma ideia, é uma prisão emocional, uma prisão de mental daquela pessoa que se sente angustiada e insegura na relação. Porque entendemos que o ciumento, né, que é até muito difícil reconhecer, né, mas acham que tem fundamento, mas tem a ver muito com esse medo de perder, né? E muitas das vezes precisamos fazer uma retrospectiva na própria vida, né? Isso digamos,
sejam a forma, né, de trabalho que nós psicólogos fazemos, muitas das vezes fazer com que a pessoa fazer através de técnicas, de testes, não é isso, Mônica? Os instrumentos, para que haja esse reencontro com seus traumas, para que esses traumas, esses medos, que muitas das vezes são gatilhos lá da infância e trazidos por uma relação adulta. E esse ciumento, ele tem um sentimento de posse. É verdade. É verdade. E aí ela se perde de si mesma, de tanto vigiar e tentar controlar a vida de um outro, seja algumas vezes é até de mãe para filho. Isso acontece. Sim, é o medo da rejeição, né? E aí eu seguro a relação de todas as formas que eu posso. E aí vem o controle, como você bem colocou. Né? Sim. Como iniciar alguma coisa na vida... Interessante essa pergunta. Como iniciar alguma coisa na vida quando se sente prisioneiro emocional? De ouvinte que não quis se identificar. Mas interessante. Bom, falando de início, me volta aquela ideia que conversávamos há pouco da reação, de você decidir reagir. Então, acho que o primeiro passo é a pessoa decidir mudar a atual situação. Se eu me sinto prisioneira, eu preciso mudar essa situação. Para isso eu tenho que fazer uma análise e entender aquilo que de fato eu posso mudar e aquilo que eu não posso mudar. Porque há circunstâncias que a gente não tem domínio nem controle para mudar. Né? Por exemplo, os sofrimentos inevitáveis que nós estamos sujeitos ao longo da nossa vida, eles, como diz a própria nomenclatura, ele é inevitável, não dá para evitar. Sim. Então, o que eu vou mudar? Eu vou mudar a minha forma de reagir a ele. Agora, há algumas situações, alguns sofrimentos, que eu tenho condição de atenuar, ou de mudar, ou de transformar em mim aquela ideia, aquela crença limitante, aquele conceito que me faz ter essa emoção que me aprisiona. Então, eu acho que o ponto de partida sempre é, Sônia, a decisão de mudança. Sim. Então, veja, quando você fala em decisão e reação, somos seres abreagentes, mas não somos impulso, não somos somente seres que reagem a alguma coisa. Então, o que você nos leva a refletir, Mônica, é que precisamos decidir para agir, não somente pelo nosso impulso, mas sim sermos agentes construtores da nossa própria história de vida. Isso mesmo. E decisão implica em reflexão e não impulso, né? Sim. É claro que tem algumas decisões que vão pelo impulso, mas como você bem colocou, se eu reflito, eu vou decidir agir, né? Eu vou ser atuante, mas é fruto de uma reflexão e de um entendimento daquilo que eu posso mudar, daquilo que eu desejo mudar, daquilo que eu devo mudar. Fato, brilhante colocação, Mônica. Olha a produção do programa já nos avisando, mas vamos para uma última pergunta que me chegou aqui, essa eu não posso deixar de perguntar. Você, como doutora Mônica Valiter, também Valiter, como professora, o que poderia deixar de mensagem ou de indicação clínica ou para os pais com suas crianças, com seus filhos, para que eles cresçam com maior liberdade, sem ser prisioneiros? Então, o que eu posso orientar aos pais é que sejam presentes, que estejam presentes na vida dos filhos, que permitam que os filhos sintam todas as emoções, inclusive as tristezas, né? Que acolham essas tristezas que os filhos às vezes trazem, porque muitas vezes é na negação de uma tristeza infantil que começa uma crença limitante. Então, que na medida em que eu sou presente, que eu estou atenta aos movimentos dos meus filhos, e que eu reconheço uma emoção que ele não consegue trabalhar, muitas vezes a tristeza, a raiva, né? Então, que como pais, eu dei espaço, não no sentido de, não fica triste não, toma aqui uma balinha para você não ficar triste. Não, é abrir espaço para dizer o que você está sentindo. E junto
com a criança, ajudá-la a passar por essa emoção e não negar essa emoção. Sim, Eu acho isso fundamental. Fundamental. E aí o que você está dizendo é acolher a pessoalidade, Isso. porque a pessoa ela é única e irrepetível, independente da sua idade, né? Exatamente. Você atende crianças também, Mônica? Também. Também. Adolescentes também. Então, vamos precisar terminar, uma pena, mas já fica o convite Tá para certo. você retornar a um próximo programa, certamente, porque chegaram muitas perguntas aqui, né? E eu peço, Mônica Waliter, que você possa deixar uma mensagem, deixar seu contato, falar dos bairros onde você atende, onde fica o seu consultório, por favor. Tá certo. Então, eu atendo em 2 bairros, eu atendo na Barra da Tijuca e em Piedade. Meus contatos, o meu celular com WhatsApp é 998828376 e o meu e-mail mwalliter@gmail.com. E a mensagem que eu deixo é que não percam a oportunidade de viver bem todas as emoções e todas as fases da sua vida. Que linda, ela é linda. Gente, para complementar essa mensagem belíssima da doutora Mônica Waliter, eu digo, não percam a esperança para que possamos viver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.